Pessoal, boa noite. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aí a mais um webinar da Datamine Brasil. Antes de iniciar, eu queria me apresentar aqui. Meu nome é Arthur, eu faço parte da equipe de Geologia da Datamine Brasil e hoje eu vou estar apresentando para vocês algumas ferramentas estatísticas que o estúdio disponibiliza para a gente. Eu vou estar utilizando então o software Studio RM na versão 1.6, mas essas ferramentas a gente também pode encontrar no software Studio AM, tá bom? Um adendo rápido antes da gente iniciar. Caso algum de vocês perca a conexão com a apresentação, é possível estar reingressando, clicando no link que vocês receberam por e-mail. E eu queria aproveitar a oportunidade aqui e convidar vocês para conhecer a agenda de webinars da Datamine. Vocês conseguem acessar pelo site da Datamine, que vocês estão vendo aí na tela, pelo LinkedIn, que a gente está divulgando lá, ou pelo Instagram, Datamine _ Brasil. Antes de iniciar, então, está aqui o sumário. Eu vou fazer uma introdução breve com alguns conceitos básicos de estatística. Vou apresentar o meu objetivo. Durante a apresentação, vou estar abordando tópicos aí da importância da amostragem, apuração de dados e, finalmente, a gente vai entrar no estúdio e apresentar essas ferramentas, tá? No finalzinho aí, se a gente tiver algum tempo, a gente abre um espaço para dúvidas e perguntas, mas eu já adianto aqui que vocês vão receber um formulário por e-mail. Caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem estar preenchendo esse formulário e me encaminhando o e-mail, certo? Antes de iniciar a apresentação, também queria estar mostrando para vocês, para quem ainda não conhece, esse é o range de produtos da Datamine, tá? Que vai desde softwares de exploração até softwares de suprimento. Mas hoje eu vou estar focando aqui na cadeia de recursos e reservas, que é onde justamente o Studio RM se enquadra. Mas eu também vou estar abordando alguns conceitos sobre dados geológicos e exploração. Então, alguns conceitinhos básicos aí de estatística, de amostra, tá? O que é estatística? É basicamente a ciência que estuda a coleta, a organização e análise de dados através de amostras. E essa ciência é composta por uma série de técnicas que vão ajudar a gente em tomadas de decisão, certo? Alguns conceitos, então, de amostra, amostragem e dado, né? Qual que é a diferença entre amostra e dado? Não é a mesma coisa, é a mesma coisa. A amostra, então, vai ser a porção representativa de um determinado material formado de diversos elementos. No nosso caso aqui, para contextualizar, a gente vai estar falando de um furo de sondagem, por exemplo. A amostragem vai ser a sequência de estágios progressivos para a seleção, delimitação e extração desses elementos. Então, seria, por exemplo, o quarteamento desse furo de sondagem, né, selecionando locais específicos para a gente estar mandando para uma análise. E o dado, finalmente, né, vai ser informação quantitativa ou qualitativa que a gente vai obter através do resultado da amostragem, que seriam os dados de teor e densidade, esses dados que são justamente o que a gente está buscando. E antes de iniciar as análises, a gente tem que passar por algumas etapas, certo? Essas etapas, então, vão ser o planejamento, que é composto pela definição da forma da coleta de dados e o tipo de amostragem, pela coleta de dados em si, pela apuração de dados, que vai consistir na fase de conhecimento prévio dos dados, e, finalmente, a análise estatística e a interpretação dos resultados. É muito importante, então, que a gente faça um bom tratamento estatístico dos dados, com o objetivo de obter um conhecimento sólido sobre as populações de dados que a gente vai estudar. E visto o slide anterior, né, e esse esquema que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem todo esse esquema aqui como sendo o nosso planejamento. Em sondagem e amostragem, a gente tem a fase de coleta de dados,
Em dados, a gente vai ter uma apuração dos dados, um conhecimento prévio desses dados no geral, e análise e interpretação, como o próprio nome já diz, análise e interpretação. E todo esse esquema vai chegar, vai trazer para a gente um resultado. Vistos esses conceitos, e antes da gente se aprofundar nas ferramentas, vou apresentar aqui o meu objetivo. Então, meu objetivo com essa apresentação é mostrar para vocês como que a gente pode fazer para melhorar o nosso entendimento sobre os nossos dados a partir das ferramentas estatísticas que o Studio oferece para a gente. E o que os dados vão trazer de importante para a gente? Eles vão trazer padrões de comportamento, vão possibilitar a visualização e interpretação e elaboração de consultas e análises, que é justamente o nosso objetivo aqui. A gente consegue construir gráficos, matrizes, enfim. E muito mais importante, né, a gente tem que se questionar como que os nossos dados e a forma como eles foram obtidos vão influenciar lá na frente na avaliação dos depósitos. Né? E como que isso pode acontecer? No âmbito da confiabilidade, a metodologia de amostragem e a consistência das análises. A amostragem ela foi bem feita, né? Isso tudo a gente tem que levar em consideração. No âmbito da quantificação, o número de amostras que a gente tem e a representatividade das mesmas. E no quesito de viabilidade econômica, o que essas análises vão retornar para a gente. Então, resumindo de forma breve os slides anteriores, para a gente ter resultados consistentes, as ferramentas de estatística são importantes, sim, mas antes da gente chegar nessa etapa, a gente tem que garantir a qualidade das amostras e da amostragem, e, consequentemente, a gente vai melhorar a qualidade dos nossos dados. Enfim, a gente chega na fase de apuração de dados, né, que vai acontecer previamente ou ao mesmo tempo das análises estatísticas, e essa fase ela consiste em conhecer brevemente os nossos dados, né, por isso eu deixo um recado, conheça seus dados, know your data. Primeiramente, então, eu devo identificar quais são as variáveis de interesse, o teor, a densidade, são correlações entre diferentes conjuntos de dados. É preciso que a gente entenda e interprete de forma correta a distribuição dessas amostras. E para exemplificar isso, eu trouxe um estudo de caso aqui, tá? Eu tenho o meu banco de dados pronto, mas eu preciso entender a distribuição da população de dados de teor de ouro e cobre, tá? Antes de mais nada, eu vou abrir aqui uma planilha que nada mais é do que a minha tabela ASCII de furos de sondagem, tá? Eu já trouxe essa distribuição aqui, que a gente já vai ver o que isso significa. E para fazer essa distribuição, eu utilizei basicamente dois critérios, tá? Primeiramente, eu construí dois box plots para cada um dos conjuntos de dados, ouro e cobre. E dessa forma eu consegui identificar quais são os meus outliers, que são esses pontinhos que vocês estão vendo aqui. Para quem não sabe o que é um outlier, tá? Os outliers eles são dados que vão se diferenciar da população, tá? Isso, em outras palavras, significa que ele é um valor que foge da normalidade do meu conjunto de dados, e esses outliers eles podem, e muito provavelmente vão, causar anomalias nos resultados das minhas análises. E para tratar desse tipo de dado, a gente tem algumas alternativas, tá? Por exemplo, a gente pode desconsiderar esse dado na análise estatística, ou então a gente pode utilizar métodos de clusterização, que consiste na correção do valor de outlier. Essa correção ela vai acontecer baseada nas amostras que estão mais próximas a ele. Tá? Entre outras palavras, isso significa fazer uma diluição. E um segundo critério que eu utilizei, tá? Foi uma ferramenta no Studio, que a gente vai ver mais para frente, que é o Quantilis. Eu consigo
pegar o meu conjunto de amostras e subdividir ele em quantis, a gente vai ver isso mais para frente, e de forma muito semelhante, eu utilizei uma ferramenta de criação de legendas para fazer uma distribuição prévia de dados, tá? Só para conseguir distribuir isso aqui a partir de populações semelhantes e a partir de um número de grupos que eu defini, certo? A gente já vai chegar nisso. Então, voltando aqui para o PowerPoint, tá? Só para contextualizar, antes da gente realmente se aprofundar naquela planilha um pouco mais, o que eu consegui extrair a partir daquele boxplot e a partir daquela caracterização que eu fiz. Tanto para ouro quanto para cobre, eu tenho 500 amostras. No âmbito do ouro, eu tenho um range que vai de 0 a 29,96 ppm, então um range aí de 0 a 30 ppm. Dentre as 500 amostras, 387 delas estão entre 0 e 2 ppm. Isso significa que 77,4% das minhas amostras estão entre 0 e 2, com um teor médio de 0,86. Tá? Vamos lembrar aqui que uma média pode não trazer um valor muito coerente, mas nesse caso, acredito que está representativo, então eu decidi trazer esse valor. Tá? Se 77, quase 80% das minhas amostras estão entre 0 e 2, com um teor médio de quase 0,9 ppm, acho que está ok. Ainda dentro dessas 500 amostras, 48 delas são outliers acima do limite superior. O que isso significa? Né? Dentro de um boxplot, na construção dele, ele pode ter outliers abaixo do limite inferior ou acima do limite superior. Nesse caso, quando foi feita essa subdivisão, por parte do Excel mesmo, ele identificou que as minhas populações elas são muito semelhantes nessa região e os outliers estão apenas em cima. Tá? Poderia também acontecer dos outliers aparecerem abaixo do limite inferior. Desses 48, então, isso significa que 9,6% da minha população são outliers, e eu tenho que levar isso em consideração na hora de estar fazendo as minhas análises. Então, a mesma análise eu fiz para os teores de cobre, eu tenho 500 amostras, o range vai de 0,4% a 22,9%. Dentre essas amostras, 392 estão entre 0% e 2%, então a gente já tem um número bastante semelhante ao do ouro. Isso representa, então, 78,4% das minhas 500 amostras estão com teor entre 0 e 2, e um teor médio de 0,98%. É um teor já um pouco mais aderente ao do ouro aqui. A gente pode ver, né, em uma média entre 0 e 2, a média seria 1. Então, esses valores entre 0 e 2 estão muito bem distribuídos nessa população. Ainda dentre os 500, 40 são outliers acima do limite superior, e isso representa que 8% da minha população, dos 500 aqui, são outliers. Tá? Agora aqui, nesse caso, só para exemplificar qual que foi a ferramenta que eu utilizei para estar fazendo essa distribuição de populações, tá? Já vou, inclusive, colocar aqui na tela só para a gente entender mais ou menos como é que isso está funcionando. Coloquei uma ordem aqui de valor crescente, tá? Para ouro. E eu subdividi em 5 cores. Azul, verde, que vai ser, em ambos os casos, a minha maior população. O amarelo, o vermelho e o roxo, que seria justamente os meus outliers, e esses outliers eles estão baseados no boxplot que eu construí. A gente vai reparar, né, que à medida que eu vou descendo a tela aqui, esses grupos que eu estou definindo, eles diminuem, né, porque esses valores mais altos, eles são cada vez menos representativos para mim.
Como eu mostrei para vocês, né, a grande maioria, mais de 70% das minhas amostras está ali entre 0 e 2, por isso essa subdivisão foi feita por populações e não por grupos iguais, grupos de números iguais. Da mesma forma, isso acontece com o cobre, tá? Eu fiz a mesma distribuição, isso não significa que os intervalos são os mesmos, tá? Os intervalos eles são diferentes, até porque são mineralizações diferentes. Ainda acontece, né, da minha legenda aqui verde ser a maior legenda, ter o maior grupo de elementos. E eu fiz a mesma distribuição pelas mesmas cores e adotei o mesmo critério de outliers, tá? Obedecendo ali os outliers que o Boxplot calculou para mim. Então, conhecimento prévio aqui dos meus dados, tá? Eu também fiz uma conta bastante simples aqui de sample size, em que eu subtraio o to do from, dessa forma eu consigo ver a representatividade dessa amostra, né? Aqui eu consigo ver de maneira geral que a maioria das minhas amostras, pelo menos, tem 2 metros de comprimento. Algumas bastante menos, algumas um pouco mais, mas no geral elas têm 2 metros de comprimento, certo? Eu já vou entrar no estúdio aqui então, para eu estar podendo abordar rapidamente sobre essa ferramenta de construção de legendas. Vou estar abrindo o estúdio aqui. Então, o que eu fiz? Tá, esse não é o meu objetivo aqui hoje, eu vou fazer só uma demonstração bastante rápida do que eu fiz, para exemplificar esse critério. Tá? Vou colocar aqui o ouro. Coloquei um nome para minha legenda de ouro. Selecionei ranges. Ele já identifica, né, o meu valor mínimo e o meu valor máximo. E aqui que eu estou falando desses grupos, né? Quando ele pede um number of items aqui para mim, eu subdividi, no caso, na planilha Excel ali, que vocês já viram, em cinco itens, mas para eu chegar nesses 5 itens, eu fiz alguns testes aqui antes. Eu coloquei 4, 5, 6, 7, fui anotando alguns valores que eu achei coerente, e no final eu cheguei àquela distribuição. Tá? Então, vou colocar 5 aqui, por exemplo, e agrupei por população. Tá? Então, ele vai pegar esses ranges e agrupar populações semelhantes e vai me trazer um resultado já um pouco mais aderente à minha realidade. Tá? Logicamente, eu ainda mudei um pouco esses valores aqui, baseado aí nessa distribuição que eu fui fazendo, fui anotando. As minhas legendas, então, já deixei prontas. Tá? Eu tenho uma legenda de ouro e uma legenda de cobre aqui, elas já estão prontas. Eu já deixei elas com a mesma cor da minha planilha de Excel. E eu já vou aplicar essa legenda nos furos de sondagem para a gente poder estar fazendo as nossas análises. Vou vir aqui em Lines and Symbols. Eu vou estar fazendo essa apresentação principalmente em cima dos meus teores de ouro, tá? Seria a mesma coisa para os teores de cobre. Vou deixar minha legenda ativa aqui do lado, para a gente poder estar acompanhando, e à medida que a gente for fazendo isso, vou dar um OK, minha legenda foi aplicada. As ferramentas básicas de estatística que eu vou estar abordando hoje, elas se encontram principalmente na Ribbon Sample Analysis do estúdio, tá? Essa aba aqui. E hoje eu vou estar passando para vocês, eu vou estar focando bastante aqui nesse Statistic Processes, tá? Apesar de a gente ter os Geochemical Processes e algumas outras ferramentas aqui, inclusive na Ribbon Report aqui tem bastante coisa. Mas eu vou estar iniciando aqui com o Interactive Compositor, que é justamente um método de clusterização, digamos. Tá? Eu vou estar diluindo essas amostras ali interativamente na tela para a gente poder estar visualizando como que essa diluição ela acontece. Vou estar passando
Pelas ferramentas de gráficos, vou construir um histograma bem rapidinho, de forma bastante interativa, bastante rápida. Eu vou me aprofundar um pouquinho nesses processos estatísticos e depois eu vou lá na frente utilizar uma ferramenta do report, tá? Que é o Sample VModel, é uma ferramenta de validação de modelo de blocos, né, de estimativa com as nossas amostras, e esse processo ele vai trazer algumas informações bastante valiosas para a gente. Tá? Então, já vou iniciar aqui com o Interactive Drill Hole Compositor. Por enquanto, eu vou estar deixando essa apresentação aqui de lado, tá? Para eu ir acompanhando e não deixar nada para trás. Já adianto aí que eu posso estar disponibilizando essa apresentação para quem quiser, tá? Tem bastante ferramenta aqui nessa apresentação. Mesmo caso a gente não consiga ver tudo hoje, vocês podem estar me encaminhando um e-mail que eu encaminho a apresentação para vocês. Então, vou iniciar aqui na Sample Analysis, como eu disse, o Interactive Compositor. Para utilizar essa ferramenta, basta eu clicar aqui no Interactive Compositor, que vai abrir uma janelinha aqui para mim. Já está ativa a ferramenta. Tá, eu vou dar um zoom aqui num furo de sondagem qualquer, e eu vou estar aplicando, é só clicar e arrastar com o mouse, tá, como vocês estão vendo aí, ele vai fazendo esse cálculo automaticamente para mim. Vou soltar o mouse aqui, vou deixar dessa forma, só para a gente poder estar observando algumas coisas, né? Eu tenho, então, os meus campos de from, to e length, né, que seria na profundidade do furo, o from to, e o length seria o comprimento disso aqui que eu fiz. Esses três campos, eles são modificáveis, tá? Eu posso modificar esses dados aqui na minha mão, no caso. Se eu quisesse colocar um to aqui de 230, por exemplo, ele já recalcula o length para mim. Da mesma forma, eu poderia estar recalculando o length, a gente só tem que levar em consideração nesse caso, né, que o length, modificar o length, vai manter o from e vai recalcular o to. Tá? Então, o to ele sempre vai ficar fixo ali, a não ser que a gente modifique ele na mão. E o que essa ferramenta ela faz? Né? Eu vou trazer essa amostra só aqui para minha legenda de outliers, por exemplo. Vocês podem ver, então, que ela traz para mim um resumo dessa amostra. Essa amostra ela tem 1,20 m de comprimento e tem um teor de ouro de 5,6, então é um valor outlier, está aqui no roxo. E essa legenda ela só está valendo para ouro, tá, gente? E ele vai me trazer, então, alguns resumos, né, algumas médias de todos esses atributos que vocês estão vendo aqui. À medida que eu aumento isso aqui, a gente pode ver que, então, a próxima amostra que eu vou puxar aqui, ela faz parte das minhas amostras de baixo teor. Isso significa que eu vou diluir essa amostra. Muito provavelmente isso aqui vai cair de valor. De 5,6 foi para 2,45. Então, essa amostra aqui, que está selecionada, que vai do from 205 para o to 208, tem uma média de 2,45 ppm de ouro. Tá? No geral, é assim que essa ferramenta funciona. Essas alterações que a gente está fazendo aqui, não são alterações, eu não estou modificando meu arquivo de furos, eu só estou vendo interativamente como que está acontecendo essa diluição. Para a gente realmente estar utilizando ferramentas de diluição no estúdio, tá? Não é o meu intuito aqui, eu não vou me aprofundar nisso, mas são essas ferramentas de compositagem que estão disponíveis aqui, também dentro da aba Sample Analysis, em Prepare Samples, nesse drop-down de Composite aqui. Tá? Agora a gente vai para as ferramentas de construção de gráfico. Eu vou estar construindo um histograma aqui bem rapidinho. Tá? Só clicar aqui em histograma. Vocês vão reparar que a gente vai sair da janela 3D e vai direto para a janela Plots, tá? Assim que eu clicar. Então ele já veio aqui para a janela Plots e já trouxe meu histograma aqui atrás. A partir do momento que o histograma estiver pronto, eu já posso mandar imprimir.
Como os meus arquivos de furo estão carregados na tela, é só vir aqui em Loaded Data e puxar o arquivo de furos. Tá? Caso ele não tivesse, eu vim aqui em Data File e buscava ele através desse botãozinho de Browse aqui. Vou puxar então o meu valor de ouro que eu quero fazer e vou aplicar. Sempre que a gente aplica, uma modificação, uma alteração é feita aqui dinamicamente para a gente. Lá atrás o Plots também já dá um preview para a gente como que ele vai ficar. Eu posso fazer essa distribuição de valores de ouro através de um key field, por exemplo, uma distribuição de ouro pelas zonas. Caso vocês não tenham visto ali atrás, mas depois eu posso mostrar, esse meu banco de dados, ele traz uma zona absent, que é onde o furo está cinza, uma zona 1 e uma zona 2, né, que é uma zona azul e uma zona vermelha. Então, se eu aplicar, ele vai construir já gráficos para mim, baseados nesses valores que eu estou selecionando. Poderia também estar adicionando um valor de peso, como por exemplo, aquele meu campo de length, tá? Eu não vou estar adicionando isso aqui agora, mas ele já me sugere então a construção de 4 histogramas, né? Um histograma de ouro geral e um histograma para ouro na zona absent, na zona 1 e na zona 2, tá? Posso estar fazendo diferentes tipos de distribuição desses dados aqui na tela. Eu vou manter essa distribuição normal e já vou partir para a formatação desse histograma. Poderia estar adicionando um grid vertical aqui, só adicionar essa linha. Eu acho que vai poluir a minha tela, então eu não vou estar adicionando esse grid agora. Mas eu vou estar customizando os meus eixos, né? Essa escala não está legal para ver os meus dados direito. Então eu vou usar aqui um custom axis em x e y. Os meus valores mínimos vão ser 0. Em máximo aqui eu vou colocar um valor de 9, que eu já vou excluir bastante dos meus outliers. E o intervalo eu vou colocar de 1 em 1. Vamos ver como é que isso vai ficar. Aí já está legal. Ainda assim, né, eu ainda estou com os meus outliers sendo mostrados aqui, mas acho que dessa forma já está bastante interessante. Vou alterar então os valores aqui do eixo Y. Quero 200 no máximo e o intervalo de 20 em 20. Beleza, então a gente já está vendo aqui como é que está distribuído esses valores. Como eu já abordei lá no Excel, por exemplo, né, grande parte dos meus valores estão aqui entre 0 e 2, como a gente está podendo ver. Aqui embaixo, né, eu não falei, mas são os meus teores de ouro distribuídos e uma frequência de amostras aqui em cima, tá? É uma contagem de amostras. Poderia estar modificando as cores desse gráfico aqui em Color Palette, não vou estar fazendo isso. E poderia também estar modificando o tamanho das letras, dos números e dos dados aqui de maneira geral, também utilizando esse grupo. Em Charts aqui, ele vai me dar um resumo de todos os gráficos que ele já gerou para mim, dos 4 histogramas, tá? São esses 4 aqui embaixo. Em Chart Data, ele vai me dar um resumo do que a gente vai ver aqui na frente em Statistics, então já vou pular para isso aqui. E eu posso estar plotando algumas estatísticas que ele já calculou para mim dentro, utilizando esse valor de ouro, de teor de ouro. Tá? Então, vou ativar esse Display Parameters Graphically aqui em cima. Tá? E à medida que eu for selecionando os dados aqui, eles vão aparecer numericamente e graficamente para mim, tá? Porque eu selecionei graficamente aqui em cima também. Então, vou colocar um número total de records, um número total de samples, o valor mínimo e máximo. O range não faz sentido eu colocar nesse caso. Uma média, a variância, o desvio padrão, um coeficiente de variação, uma média geométrica. Não existe coeficiente de correlação aqui, porque eu não estou correlacionando nenhum dado, tá? E eu posso colocar o meu percentil 75, 90 e 95, por exemplo. Eu vou aplicar.
E aqui o que vocês estão conseguindo ver, vou aumentar um pouco a minha tela. Tá? São os meus dados aqui coloridos, que estão plotados no meu gráfico de histograma. E aqui em cima alguns dados numéricos que eu puxei dessas estatísticas que ele fez para a gente. Ele já aplicou todos esses dados em todos os histogramas. Tá? Posso dar um OK, que ele já está pronto para impressão. Caso eu queira fazer qualquer tipo de modificação, só clicar 2 vezes aqui, que eu volto para essa tela, eu faço alguma formatação, né, por exemplo, de não gostei do tamanho das letras, eu quero aumentar um pouco, por exemplo, só vir em Format e fazer essa alteração aqui. Eu vou estar pulando a criação do scatterplot, tá? Se tiver tempo, mas no finalzinho eu volto e faço. Mas eu já adianto que a interface dele é bastante parecida com a do histograma, né? Vocês podem ver aqui que, da mesma forma, eu seleciono o meu arquivo onde eu vou puxar os meus dados, seleciono o meu valor que eu quero aplicar para fazer a visualização, né? Eu preciso de 2 valores, em x e y, mas no mais as ferramentas são muito semelhantes, então eu vou deixar isso um pouquinho de lado aqui agora. E já vou começar a me aprofundar no Statistic Processes. Os processos que estão presentes aqui, tá? Todos eles, se eu deixar o mouse aqui em cima, vocês vão ver que todos eles têm um process name, que no caso do Summary Statistics, ele é o stats. Então, todos esses processos aqui, eu consigo estar buscando dentro também da minha aba de comando, tá? Então, a via de exemplo, esse é o processo stats. Então, se eu quiser rodar ele por aqui ou por aqui, se eu souber o nome dele, eu digito stats e ele vai rodar para mim. Já vou aproveitar esse gancho, então já vou iniciar o processo. Vou voltar para a minha janela 3D antes, tá? Ele vai me pedir como arquivo de input o meu arquivo de dados, que é justamente o meu arquivo de furo de sondagem. Sempre que tiver essa barrinha amarela aqui, é porque o campo ele é obrigatório, tá? Nesse caso, eu não preciso dar um output para ele. Ele vai me gerar uma tabela DM se eu preencher esse campo aqui com um valor qualquer, né? Se eu, por exemplo, digitar stats aqui, stats, ele vai gerar uma tabela DM com os mesmos resultados que ele vai aparecer aqui embaixo no output para mim. Eu não vou gerar para não ficar gerando muito arquivo. E aqui em Fields, eu vou selecionar um campo do meu arquivo de furos, né, que no caso vai ser, por exemplo, o ouro. Tá? Poderia estar puxando qualquer valor aqui. Por exemplo, a densidade. Eu vou puxar dos dois para dar um exemplo aqui para vocês. É importante, né? Esse processo, por padrão, ele tem um limite de 256 colunas. Tá? Isso significa que se no seu arquivo de entrada ele tiver mais de 256 colunas, que eu acho difícil, o processo ele não vai ser concluído. São fornecidos aí alguns campos-chave opcional também, eu não vou estar me aprofundando nisso. E um campo de ponderação aqui em weight, tá? Poderia estar utilizando também a minha coluna length, por exemplo. Posso rodar, posso dar um OK aqui. Também tem, né, dentro de parameters, bastante interessante essa ferramenta de percentiles aqui. Eu poderia estar deixando comum para ele gerar os percentis para mim. Aqueles mesmos percentis que a gente viu no histograma, tá? Eu não vou deixar ele aqui porque a gente já viu como é que aquilo funciona. Então, vou dar um OK. E ele vai rodar o stats para mim aqui embaixo, na minha aba Command. Ele vai me trazer, então, o nome do meu arquivo e a variável, que seria o campo, né? Deixa eu abrir aqui o VBRoles. Então, é o meu arquivo e a variável vai ser um dos campos. Eu escolhi o campo de ouro, tá? Que é esse campo aqui, o campo de ouro e o campo de densidade.
Então, ele vai trazer algumas estatísticas paramétricas gerais, tá? Ele vai trazer, então, bastante do que a gente já viu ali dentro da ferramenta histograma, e ele vai calcular uma variável de cada vez. Primeiro, ele vai calcular a variável de ouro, que foi a primeira que eu escolhi lá, e para calcular a próxima, tá? A barra fica amarela aqui embaixo, significa que o processo ainda não foi concluído. Ele me pergunta se eu quero continuar. É só eu clicar no botãozinho verde de Run Command e ele calcula para mim o stats, né, da minha variável de densidade. Eu sei que eu só coloquei esses dois campos como entrada, ele ainda está me perguntando se eu quero continuar. Eu vou dizer que sim, e ele me dá a mensagem de status complete, tá? O processo foi finalizado. Ainda dentro de Statistic Processes, eu puxei então aqui um Summary Parametric Statistics. Agora eu vou fazer o Non-Parametric Statistics. É um processo bastante semelhante, tá? A gente vai ver que inclusive alguns campos ele vai puxar igual, mas ele vai trazer alguns valores diferentes também para a gente. Vou puxar aqui então sempre o meu valor, o meu arquivo de furo sondagem, no meu caso, tá? Que é o meu arquivo em que eu quero fazer as análises estatísticas. E vocês podem ver uma diferença, né? Ele não me pede arquivo de output. Então, nesse processo, necessariamente, ele não gera uma tabela, tá? Em campo, da mesma forma, vou estar inserindo o ouro aqui, só para a gente ver a diferença. Eu posso dar um OK, né? Então, como eu disse, ele vai estar trazendo bastante coisa que o outro já trazia, né? Até o mid-range, se eu não me engano. Esses valores ele vai estar trazendo aqui embaixo para mim também. A diferença agora, né, que ele vai me trazer a mediana, o desvio médio e o percentil 10 e o percentil 90. Tá? Ele é um processo bastante simples. Agora, digamos que eu queira fazer, por exemplo, eu quero entender a correlação entre dois campos da minha tabela de atributos de furo de sondagem aqui, por exemplo. Né? Eu quero entender se essa mineralização de ouro e cobre ela está associada, por exemplo. Né? Vocês vão ver, deixa eu entrar aqui na legenda de furo, vocês vão ver que as legendas elas não variam muito. Então, eu quero entender se existe alguma correlação entre esses essas duas mineralizações. Tá? Deixa eu voltar para a legenda de ouro aqui. Beleza? Então, eu vou rodar o processo Bivariate Statistics. Tá? O process name dele é Corel. Então, vou estar dando como entrada aqui meu arquivo de furos. Nos campos, eu posso estar segregando, então, essa correlação por uma zona pré-definida, como, por exemplo, o meu campo zones, né, que vai de absent 1 e 2. Eu não vou estar fazendo isso, mas eu quero entender a correlação, então, do ouro com o cobre e, por exemplo, também quero ver se isso tem alguma coisa a ver com a densidade. Tá? Se eu selecionasse um campo de zona aqui, ele faria o mesmo processo 3 vezes, porque eu sei que no meu campo zona eu tenho o valor absent, o valor 1 e o valor 2. Ele me dá a opção também de colocar uma tabela de output, tá? Ela vai ser bastante semelhante, não vai ser idêntica à tabela que vai estar aparecendo aqui embaixo, e eu já explico o porquê. A gente vai ver aqui o output, eu já explico o porquê. Tá? Então, já selecionei aqui os meus atributos, vou dar um OK, e ele vai gerar algumas matrizes para mim. Tá? Então, vou fazer da mesma forma que eu fiz no Stats e no Stats NP. Né? Ele pede para eu continuar, ele vai gerar, se eu não me engano, 6 ou 7 matrizes. Então, tá aqui, ele terminou o processo. Tá? A tabela que ele geraria para mim seria basicamente essa tabela aqui.
tá? A diferença é que, como vocês podem ver, né, essa matriz que ele gera para mim é uma matriz de correlação entre diferentes campos, né, e a diferença é que a tabela que ele geraria, uma tabela a tabela DM, ela seria com alguns valores espelhados aqui, tá? Então, no primeiro momento aqui, ela vai trazer para mim um resumo da média e da variância de cada campo numérico, tá? Vai trazer uma matriz do número de amostras, uma matriz de correlação, que era o que eu estava interessado em saber, uma matriz de covariância, uma matriz de razão em F, uma matriz de teste T emparelhada e uma matriz de teste em T agrupada. Então, o que eu estou vendo aqui? Né, eu estou vendo, para ser bastante redundante no primeiro momento, né, que eu tenho uma correlação, para quem conhece processo de correlação, tá? Quanto mais próximo de 1, maior a correlação entre os meus dados. Tá? Então, a minha correlação dos dados de ouro e ouro, obviamente, é 1, porque são os mesmos dados. Agora, eu tenho alguma correlação entre ouro e cobre, né, a gente vai ver dessa forma, e pelo visto sim, né, a gente tem um valor muito próximo de 1, 0,96 é um valor bastante aceitável aí, então a gente pode predizer que aparentemente existe alguma correlação entre essas duas mineralizações. Agora, existe alguma correlação entre a densidade e as minhas mineralizações de ouro e cobre? Aparentemente não, né? Porque esse valor aqui ele é muito baixo para a gente dizer isso. A gente não pode desconsiderar esse valor que a gente está recebendo aqui, tá? Uma correlação muito baixa também pode estar trazendo alguma informação valiosa para a gente. Eu não vou me aprofundar muito nas outras matrizes, tá? A gente tem um tempo contado aqui hoje. Tem um outro processo aqui, que é o processo de Count on Key Fields. Ele faz uma contagem de valores únicos em um campo específico. Ele necessariamente, então, é um processo que vai gerar uma tabela de output, tá? Então, vou inserir aqui o meu VB-Roles. Meu output, eu vou colocar o nome dele de count, para a gente poder identificar ele depois. Aqui em fields, eu vou selecionar, por exemplo, vou colocar a zona no campo 1 e o ouro no campo 2. Ele vai gerar uma tabela bastante grande, tá? Porque o ouro tem muitos valores únicos. Eu posso dar um OK. Como eu já fiz um count anteriormente, ele vai me pedir para substituir esse arquivo, vou dizer que sim. Tá, e aqui o arquivo está pronto. O que ele vai trazer para mim? É uma contagem de valores únicos entre esses dois campos, né? Então, no campo zone absent e no campo de ouro, que existem valores absent, eu tenho uma contagem de 186 registros na minha tabela, tá? E assim sucessivamente, tá? A gente vai ver aqui que na zona 1, ele possui valores absent de ouro também, 19 valores, e da mesma forma, isso acontece aqui na zona 2, tá? 29 valores absent na zona 2. Esse processo ele é bastante interessante, e a gente utiliza ele bastante na criação de scripts para delimitação de loops, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Tem um processo que é o Generate Random Numbers, tá? Ele é literalmente um processo de geração de números aleatórios a partir de parâmetros que a gente define de entrada para ele. Ele só pede para a gente um output, né? Porque ele está pedindo para a gente, então, criar uma nova tabela do zero. Então, vou chamar ele de Mônaco, que é o nome do meu processo, tá? O nome dele está aqui em cima, Mônaco aqui embaixo. E em parameters ele também só vai me pedir uma coisa, que é o número de records, né? O número de linhas que essa tabela vai ter.
Então, eu vou pedir para ele criar uma tabela com 700 linhas, por exemplo. Eu vou dar um OK. O processo Mônaco, né, ele também já foi feito, então eu vou dar um sim só para substituir esse arquivo. E o que ele está pedindo aqui embaixo para mim? Tá? Ele está me pedindo o nome de campo que eu quero, que tem essa minha primeira coluna que ele vai criar para mim. Então, eu vou inserir aqui FLD1, que vai ser o field 1. Vou entrar. E aqui ele me dá alguns tipos de distribuição disponíveis. Tá? Vou trazer o slide aqui para a tela, para a gente poder entender o que ele está me pedindo. Existem 7 tipos de distribuição de valor que o Studio traz para a gente. Né? Então, eu posso fazer uma distribuição uniforme, uma distribuição exponencial, uma distribuição normal e assim por diante. E logo à frente deles, a gente vê os parâmetros que ele vai me pedir logo em seguida. Tá? Então, eu vou colocar um número correspondente ao tipo de distribuição que eu quero. Vou fazer uma distribuição simples, que vai ser uma distribuição normal. E eu vou inserir logo em seguida 2 parâmetros. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, a distribuição normal é a distribuição 3. Tá? Então, vou digitar 3 aqui embaixo, vou dar um OK. Ele já identificou aqui para mim. Ele me pede o P1, né, que é o parâmetro 1. Esses meus 700 records que eu pedi, então, eu quero que a média desses 700 records seja 5, por exemplo. Então, eu vou entrar com 5. E eu quero que o desvio padrão, que é o parâmetro 2, o Standard Deviation, seja um desvio padrão de 1.7, por exemplo. E eu vou dar um OK. Ele já vai me pedir o field de novo. Isso significa que ele quer criar um segundo campo, uma segunda coluna para fazer mais distribuições. Tá? Eu quero finalizar o processo por aqui. Então, vou digitar exclamação e dar um OK. Ele dá um Mônaco complete. Tá aqui, o processo está pronto. Só para mostrar para vocês, então, ele fez aqui a minha tabela com o campo field 1, que eu pedi para ele, com uma distribuição normal. A média desses valores é 5 e o desvio padrão é de 1.7, e ele tem 700 records. Como é que eu faço para ver se esse desvio padrão, essa média, estão corretas? Né? Eu poderia estar puxando um Summary Statistics aqui. Vou fazer de um jeito mais rápido. Tá? Eu vou puxar o histograma aqui. Vou puxar o Mônaco para dentro. Vou aplicar. Tem que selecionar o valor. Eu aplico. E aqui em Statistics, ele traz aqui para mim que a média foi de 5.007, então bastante aderente ao que eu pedi para ele. Eu pedi uma média de 5 e um desvio padrão de 1.7. Ele trouxe um desvio padrão de 1.71. Está bastante aderente ao que eu pedi para ele. Tá? Esse processo é muito interessante para a gente estar podendo construir uma base de dados hipotética, por exemplo. Para a gente poder estar fazendo alguns testes com a nossa própria base de dados, por exemplo. Eu vou estar rodando um último processo aqui em Statistic Processes, que vai ser o Calculate Quantiles. Tá? Ele vai ser o mais próximo que a gente vai conseguir chegar, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, daquele boxplot que eu fiz no Excel. Tá? Apesar de essa não ser a principal funcionalidade dele, não é o objetivo dele. Então, eu vou aqui em Calculate Quantiles, vou colocar um input, que vai ser o meu arquivo VBRoles. Os meus resultados, eu quero que ele jogue na tabela Quantile. Tá? Apesar de que ele também vai mostrar esses resultados aqui embaixo para mim, na aba Command. E eu quero que ele faça essa separação no campo de ouro. Tá? E aqui em parâmetros, eu vou setar quantos quantis eu quero. Então, digamos que eu queira 4 quartis. Né? Então, eu vou colocar aqui em quantil 4. Em cutoff, eu poderia colocar um valor mínimo, caso eu tivesse definido, por exemplo, outliers abaixo do limite inferior.
Em top grade, eu posso estar selecionando, então, o meu valor de outlier de limite superior. Eu quero tirar esse valor da minha amostra, desse cálculo, porque eu não quero levar em consideração, nesse caso, os meus outliers. Então, eu vou colocar aqui 4.06 e o meu top cut eu vou manter ele em 1 para ele levar esse valor aqui em consideração. Tá? Posso dar um OK, novamente o meu processo quantilha ele já foi feito anteriormente, vou dizer que sim, ele já está fazendo esse cálculo aqui embaixo para mim. Como eu dividi, né, em 4 quantis, então eu tenho aqui 4 quartis, levando em consideração aquele top grade que eu setei, então ele não vai passar de 4,60, ele vai ser a minha amostra máxima, tá? Eu deveria até ter colocado um valor menor do que esse. E ele vai trazer essa distribuição aqui para mim, né? Ele traz o número de amostras de cada um desses quantis, o metal contido e a porcentagem de metal que isso representa. Tá? Então a gente pode estar extraindo informações muito valiosas aqui. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, tá? Então eu vou pular aqui para a minha Ribbon Report e eu vou estar explicando como que a gente pode estar validando o nosso modelo estimado com as nossas amostras a partir de um processo, que é o Sample V-Model. Também tem o SWOT Plot, que é uma ferramenta muito interessante. Tá? Hoje eu vou estar focando aqui no Sample V-Model. Os meus samples vai ser o VB-Roles e o meu model vai ser aqui o ModGrade, que é o meu modelo já estimado. Em output, eu vou escolher, vou deixar o nome de Staticon, que é o nome do processo, Staticon 1, porque eu já tenho ele, eu já tenho o Staticon. Em field, o model grade que eu quero comparar vai ser o ouro, com o sample grade de ouro também. Eu vou querer que ele abra o Excel aqui para mim, então vou dar um OK. Ele já vai gerar, então, esse comparativo para mim automaticamente. Caso algum de vocês gere esse processo, né, vocês não se assustem caso ele não aparecer nada. Tá? Vocês têm que dar um Enable Content para ele fazer, já puxar todos os dados do estúdio, e automaticamente ele já vai construindo aqui para a gente esses dados. Tá? Eu acabei não definindo um campo de domínio, né? Eu não separei por zonas. Eu deveria ter feito isso. Mas eu vou aproveitar que eu tenho o Staticon pronto aqui. Tá? São os mesmos dados, só que eu segreguei por domínio absent, domínio 1 e domínio 2. Tá? Fica melhor a gente visualizar desse jeito, até porque eu queria mostrar para vocês a comparação que ele traz para a gente pronta praticamente. E basta a gente avaliar esses dados. Né? Então aqui em azul eu tenho as minhas amostras, que seria o furo de sondagem, e a aderência que ele tem com o meu modelo de blocos estimado. Né? E como é que eu entendo essa aderência aqui? Ele já traz para mim essa linha que vai me dizer qual é a porcentagem de variação com relação ao modelo para as amostras. Então, no primeiro caso, na zona 1, eu tenho um percentual de variação, de variância de 3,29, um valor positivo de variação, e aqui embaixo, na zona 2, eu tive um valor de menos 3,35% de variância. Tá? Tá bastante aderente, tá? 3% tá um valor aceitável. E todos esses dados eu posso estar observando aqui em cima, tá? Que são os dados que ele está puxando na tabela. Aqui do lado, ele já está organizado para mim, em zona absent, zona 1 e zona 2. Ele também vai estar gerando para mim um box plot, tá? Como eu não escolhi um campo de ponderação nas minhas amostras, ele não gera esse box plot aqui, tá? Ele vai ficar vazio.
E é basicamente isso, tá? Ele vai me trazer um resuminho aqui em parameters, mas são os mesmos dados que a gente está vendo, que a gente viu aqui atrás, tá? A gente está vendo ali na frente em dois tipos diferentes de gráfico. Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. A gente está com o tempo já bastante apertado, tá? Já está dando a minha hora. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para contato, caso algum de vocês queira me mandar alguma dúvida, qualquer tipo de sugestão, tá? Eu posso estar disponibilizando essa apresentação aí para vocês. Vocês vão estar recebendo um formuláriozinho por e-mail também, tá? Eu peço para que vocês respondam, para a gente estar melhorando a forma como a gente está fazendo essas apresentações, e novamente eu aproveito para convidar vocês a conhecer a agenda de webinars da Datamind, tá? Mais uma vez, muito obrigado e boa noite.